de volta e eu faço uma pergunta. Quem deseja saber a cotação da soja ou de petróleo, por exemplo, facilmente encontra essa resposta, né? Se a gente estiver falando de mercado futuro, essas pesquisas podem ser feitas em bolsas americanas ou também, né, aqui no Brasil, se a gente for falar da B3 Brasil Bolsa e Balcão. Falando no mercado físico, outras entidades trazem também esses números. Como eu falei, né? Mas qual que é o valor de um crédito de carbono? Você sabe? Pois é. Pensando nesse mercado, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, ela criou uma plataforma que vai fornecer valores e volumes de crédito de carbono negociados no Brasil e no mundo. Olha só que legal. E é sobre isso que a gente conversa agora com Fernanda Valente, que é economista do Observatório de Bioeconomia da FGV. Fernanda, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. É um prazer participar do programa. Prazer é nosso. Conta pra gente, né, como é que surgiu essa iniciativa? Vocês notaram que faltava um lugar com informações mais objetivas para ajudar na tomada de decisões? Como é que foi o processo de criação dessa plataforma e também a implementação dela? Sim, Sara, o mecanismo de mercado de carbono ele é bastante fragmentado, né? Não existe hoje no mundo uma estrutura de mercado de carbono global. A transação nesse mercado, as transações elas ocorrem principalmente através de conversas privadas, então não tem um marketplace, né? Ou seja, é um tipo de estrutura de mercado que carece de transparência. E a nossa ideia é justamente essa, centralizar o maior número de informações para dar aí um norte para quem deseja operar nesse mercado ou tem interesse em saber mais. Ah, legal. Agora, quais informações, né, que vão poder ser encontradas nessa plataforma e como é que funciona essa questão de medir, né, um crédito de carbono, de chegar aí a um número absoluto sobre isso? Sim, então, primeiro, um crédito de carbono, ele equivale a 1 tonelada de carbono emitido. E o nosso dashboard, ele reúne informações de mais de 10 fontes oficiais, né, trazendo aí informações sobre instrumentos de precificação de carbono, que são taxas de carbono e o mercado de carbono, né? Entre essas informações, né, disponíveis na nosso dashboard, a gente tem, de uma maneira geral, os preços por 1 tonelada de carbono emitido, as receitas geradas por essas iniciativas de precificação de carbono, seja no mercado de carbono ou a taxa de carbono, o número de iniciativas no mundo, o volume de créditos de carbono que é ofertado e demandado por setor, por continente, o número de projetos também por setor, por continente. Esses projetos são os projetos que geram créditos de carbono, tá? Então a gente tem lá na nossa plataforma o volume por continente, por setor, tudo isso pode ser encontrado no nosso dashboard. Bacana, Fernanda. E quais que são atualmente os setores que mais geram crédito de carbono? Então, os principais setores que emitem créditos de carbono são o setor florestal, que é responsável por 42% das emissões de crédito de carbono hoje no mundo, e o de energia renovável, que é responsável por 29%, né? Esses créditos, essas emissões de crédito de carbono, elas estão principalmente na Ásia e na América Latina. Ah, bacana, Fernanda. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, né, o produtor, enfim, alguém que quiser utilizar essa plataforma, como que faz? Qual que é o caminho? Ela já está funcionando? Como que é? Sim, a nossa plataforma ela é totalmente gratuita e ela está disponível para ser acessada pelo portal do Observatório de Bioeconomia da FGV, da Escola de Economia de São Paulo. Na aba Base de Dados, vocês podem encontrar aí o link direto para o nosso dashboard e eu convido todos a conhecer o nosso trabalho. Legal, Fernanda, mais uma pergunta também. Como a gente falou, né, a plataforma desenvolvida pela FGV, ela foi inspirada em alguma coisa que já existe em outros países ou ela nasceu aqui? Como é que foi? Então, o Banco Mundial tem uma plataforma que junta bastante informação sobre instrumentos de precificação de carbono também. Hoje o Banco Mundial é uma das nossas principais fontes de informação, mas digamos que nós somos um upgrade do dashboard do Banco Mundial. Nós trazemos mais informações. Muito bom, bacana, hein? Fernanda Valente, economista do Observatório de Bioeconomia da FGV, obrigada pela sua participação e parabéns aí por essa iniciativa, né? Porque a gente fala tanto sobre esse assunto e quanto mais clareza a gente tiver, né, sobre os valores, sobre a comercialização, né, tiver instrumentos como esse, com certeza fica mais fácil também para o produtor rural. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, tchau.